É um privilégio introduzir o tema Pobres na Cidade, o compromisso da Igreja. Este é um tópico de extrema relevância, inspirado no conteúdo abordado no texto e nos slides que compartilhei. Estamos prestes a explorar a complexa realidade dos pobres nas áreas urbanas e entender o compromisso que a Igreja tem com essas comunidades. O que pretendemos abordar nesta apresentação são as questões de pobreza que afetam não apenas as cidades do Brasil, mas também toda a América Latina. Ao longo desta exploração, iremos discutir não apenas as estatísticas e os números que revelam a extensão do problema, mas também as causas subjacentes da pobreza nas áreas urbanas e o papel crucial que a educação desempenha na superação desse desafio. Além disso, abordaremos a diferença entre pobreza e indigência, destacando a importância de tratar as pessoas com dignidade, independentemente das circunstâncias. Analisaremos como a Igreja desempenha um papel fundamental na missão de transformar a sociedade, refletindo os princípios de igualdade, mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade. Nossa jornada também incluirá uma discussão sobre como o Evangelho oferece esperança para os pobres e famintos, fornecendo um caminho para atender às suas necessidades e oferecendo uma vida digna. Através disso, esperamos inspirar um compromisso contínuo com os pobres, que é central para a missão da Igreja e para a transformação de nossa sociedade. Esta introdução nos prepara para uma exploração mais profunda do tema, na qual abordaremos as questões levantadas nos slides com mais detalhes. Juntos, vamos considerar como a Igreja pode efetivamente cumprir seu compromisso com os pobres nas cidades e impactar positivamente essas comunidades. É com grande entusiasmo que introduzo o tópico Por que não devemos esquecer dos pobres, nesta apresentação. Este é um assunto de imensa importância, inspirado no texto e nos slides que já compartilhei. Estamos prestes a explorar as razões pelas quais é vital abordar a pobreza nas áreas urbanas e entender o compromisso que a Igreja tem nesse contexto. A pobreza é uma realidade presente nas áreas urbanas do Brasil e de toda a América Latina. É um desafio que não pode ser ignorado, considerando que entre 15% e 20% da população no Brasil vive em extrema pobreza. A crise asiática de 1997 contribuiu para o aumento da pobreza em toda a América Latina, tornando esse problema ainda mais premente. À medida que as cidades crescem, a urbanização da pobreza se torna uma realidade global. No Rio de Janeiro, por exemplo, 1/4 da população reside em favelas, enfrentando frequentemente condições de vida precárias. A baixa escolaridade, características dos chefes de família, o tamanho das famílias e a localização geográfica também influenciam a pobreza nas áreas urbanas. A pobreza é uma realidade inegável, muitas vezes relacionada ao racismo e à exploração, e afeta especialmente crianças e jovens. Entre 15% e 30% da população no Brasil vive em condições de pobreza total. Combater essa situação requer um esforço profundo, indo além do mero assistencialismo. A educação desempenha um papel crucial na redução da pobreza, visto que pessoas com mais anos de estudo têm menos probabilidade de serem pobres. Os indigentes, que são pessoas sem educação, ocupação, moradia, família ou documentos, representam uma parte significativa dos pobres. Nossa responsabilidade cristã nos leva a ajudá-los, e a educação é uma ferramenta essencial para ajudá-los a escapar da pobreza. Entretanto, é fundamental reconhecer que, além da pobreza em si, existem profissionais da miséria que se aproveitam da situação dos mais necessitados para obter vantagens pessoais. Ainda assim, é crucial que os pobres sejam tratados com dignidade, independentemente das circunstâncias. A solução para esse desafio complexo não é simples. Exige a combinação de esforços, com ênfase na educação, e um compromisso profundo com os necessitados. Nossa jornada nesta apresentação nos levará a considerar como a Igreja pode atender às necessidades humanas e evangélicas dos pobres, refletindo princípios de igualdade, mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade. A generosidade deve impregnar todas as atividades da Igreja, pois acreditamos que o Evangelho é a esperança dos pobres e famintos, oferecendo uma vida digna e um caminho para suprir suas necessidades.
Esta introdução nos prepara para a exploração mais detalhada dos tópicos apresentados nos slides, nos quais examinaremos as complexidades da pobreza nas áreas urbanas e o papel fundamental da Igreja na busca de soluções. Juntos, vamos considerar como a Igreja pode efetivamente cumprir seu compromisso com os pobres e impactar positivamente essas comunidades. O que é pobreza? Como vimos até agora, é um termo que vai além da mera falta de recursos financeiros. A pobreza nas áreas urbanas tem dimensões complexas que merecem nossa atenção. A pobreza pode ser entendida como uma condição em que as pessoas enfrentam dificuldades extremas para atender às suas necessidades básicas. Isso inclui o acesso limitado a alimentos adequados, moradia digna, serviços de saúde, educação de qualidade e oportunidades de emprego. A pobreza é uma realidade que afeta a dignidade e o bem-estar das pessoas, impedindo-as de alcançar seu pleno potencial. Nosso compromisso com a compreensão da pobreza se torna ainda mais urgente quando consideramos as estatísticas. No Brasil, entre 15% e 20% da população vive em extrema pobreza. Além disso, a crise asiática de 1997 teve um impacto significativo na América Latina, levando a um aumento de 12% nos níveis de pobreza na região. Esses números nos lembram que a pobreza é uma questão real e presente em nosso contexto, não apenas como uma estatística, mas como uma experiência diária para muitos. A pobreza se manifesta de diversas formas, incluindo a urbanização da pobreza, que ocorre à medida que as áreas urbanas crescem e concentram pessoas em condições precárias de moradia e acesso a serviços básicos. Portanto, compreender o que é pobreza e suas implicações é fundamental para nosso compromisso com os menos favorecidos. Nos próximos tópicos, exploraremos as razões subjacentes à pobreza, suas diversas facetas e como a Igreja pode desempenhar um papel crucial na transformação dessa realidade. Vamos avançar com empatia e determinação, buscando soluções significativas para melhorar a vida daqueles que enfrentam a pobreza nas áreas urbanas. O fenômeno da urbanização da pobreza é uma questão de extrema relevância que merece nossa atenção. À medida que as áreas urbanas crescem e se desenvolvem, a pobreza tornou-se uma realidade global que afeta muitas pessoas. Vou explorar essa questão em mais detalhes. A urbanização crescente nas últimas décadas é uma tendência observada em todo o mundo. Com isso, vemos um fenômeno paralelo, a urbanização da pobreza. Isso significa que a pobreza não está apenas presente em áreas rurais ou isoladas, mas também nas cidades. Para ilustrar isso, podemos olhar para exemplos concretos, como o Rio de Janeiro, onde um quarto da população vive em favelas, enfrentando condições de vida precárias. Essas favelas são frequentemente carentes de infraestrutura básica, como saneamento, serviços de saúde adequados e educação de qualidade. Essa realidade revela como a urbanização da pobreza se manifesta em grandes centros urbanos. Vale destacar que a urbanização da pobreza não é apenas um problema localizado, mas uma tendência global. À medida que mais pessoas se mudam para áreas urbanas em busca de oportunidades, enfrentam desafios significativos relacionados à pobreza e à falta de recursos básicos. Entender o fenômeno da urbanização da pobreza é crucial, pois nos ajuda a reconhecer que a pobreza não é uma questão que afeta apenas algumas áreas ou grupos específicos, mas uma realidade generalizada. Como parte de nossa missão e compromisso, devemos buscar maneiras de enfrentar a urbanização da pobreza, ajudando a melhorar as condições de vida daqueles que vivem nas áreas urbanas em situação de pobreza. Nos tópicos seguintes, continuaremos explorando as complexidades da pobreza nas áreas urbanas e como a Igreja pode desempenhar um papel fundamental na promoção de mudanças positivas. Vamos seguir em frente, cientes da urgência e do impacto que nossa ação pode ter nessa luta contra a pobreza nas cidades. Explorando os fatores que contribuem para a pobreza, podemos compreender melhor as complexidades dessa questão e como ela afeta as áreas urbanas. É importante que nos aprofundemos nesse tópico para podermos atuar de maneira mais eficaz em nosso compromisso com os pobres. Um dos fatores-chave que influenciam a pobreza é a baixa escolaridade. Quando as pessoas têm acesso limitado à educação, suas oportunidades no mercado de trabalho também são limitadas.
Isso pode criar um ciclo de pobreza, onde a falta de educação resulta em empregos mal remunerados ou na falta de emprego, o que, por sua vez, mantém as pessoas em situações precárias. Outro fator relevante é a estrutura familiar e suas características. Famílias maiores, especialmente aquelas com muitas crianças, podem enfrentar dificuldades financeiras significativas. Além disso, a ausência de um chefe de família com emprego estável pode contribuir para a pobreza. A falta de suporte e recursos familiares adequados pode agravar ainda mais a situação. Além disso, o local de residência desempenha um papel importante na pobreza urbana. Muitas vezes, pessoas que vivem em bairros carentes têm menos acesso a serviços essenciais, como saúde e transporte público eficiente. Isso pode tornar ainda mais difícil para as famílias melhorarem suas condições de vida. Compreender esses fatores nos permite abordar a pobreza de maneira mais holística e eficaz. Nossa missão de ajudar os pobres nas áreas urbanas requer a consideração desses elementos ao desenvolver estratégias para melhorar as condições de vida. A Igreja tem um papel significativo a desempenhar na promoção de oportunidades educacionais, apoio às famílias e na busca de soluções para melhorar os bairros em que as pessoas vivem. A luta contra a pobreza nas cidades é uma tarefa desafiadora, mas, ao entender os fatores que a alimentam, estamos mais bem preparados para enfrentá-la e fazer a diferença na vida daqueles que mais necessitam. Nos próximos tópicos, continuaremos explorando maneiras de agir em relação a esses fatores e cumprir nosso compromisso com os pobres nas áreas urbanas. É fundamental distinguir entre pobreza e indigência para compreender adequadamente as realidades que enfrentamos ao lidar com os pobres nas áreas urbanas. Essa diferenciação nos permite abordar as necessidades específicas de diferentes grupos de pessoas e direcionar nossos esforços de forma mais eficaz. A pobreza é uma condição em que as pessoas vivem com recursos limitados e têm dificuldade em atender às suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e cuidados de saúde. No entanto, essas pessoas ainda têm algum acesso a recursos e serviços. A pobreza pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo falta de educação, desemprego ou empregos mal remunerados e falta de suporte familiar. Como mencionado anteriormente, a baixa escolaridade, a estrutura familiar desfavorável e o local de residência desempenham papéis significativos na perpetuação da pobreza. A indigência, por outro lado, é uma condição mais extrema. Indivíduos indigentes vivem em extrema pobreza, geralmente sem acesso a recursos mínimos para sobreviver. Isso inclui não ter moradia, ocupação, família ou documentos de identificação. Muitas vezes, os indigentes enfrentam tragédias pessoais, como a perda de emprego, a quebra de vínculos familiares ou problemas psicológicos graves. Essas circunstâncias os deixam em uma situação de completa vulnerabilidade. É importante destacar que a pobreza e a indigência afetam principalmente crianças e jovens. Esses grupos são particularmente vulneráveis a condições precárias, o que pode afetar seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Portanto, ao lidar com a pobreza urbana, devemos ter em mente o impacto profundo que essas realidades têm nas gerações mais jovens e considerar maneiras de proporcionar oportunidades e apoio para essas crianças e jovens. Como parte de nosso compromisso com os pobres na cidade, precisamos reconhecer a diferença entre pobreza e indigência e estar preparados para agir de acordo com as necessidades específicas de cada grupo. Isso pode envolver a prestação de assistência social, programas de treinamento e educação, apoio familiar e acesso a serviços de saúde. Somente quando compreendemos completamente essas realidades e as complexidades subjacentes, podemos efetivamente promover uma mudança significativa na vida daqueles que mais necessitam em nossas comunidades urbanas. É fundamental compreender quem são os indigentes nas áreas urbanas para cumprir nossa responsabilidade cristã de ajudá-los. Os indigentes representam o grupo mais vulnerável entre os pobres, enfrentando condições de vida extremamente precárias e frequentemente desprovidos dos recursos mais básicos para sobreviver. As características distintivas dos indigentes incluem: falta de educação. A maioria dos indigentes possui pouca ou nenhuma educação formal.
Isso limita suas oportunidades de emprego e os coloca em uma posição ainda mais desfavorecida. Falta de ocupação. Os indigentes geralmente não têm trabalho ou ocupação regular. Eles podem se envolver em atividades informais de sobrevivência, como coletar materiais recicláveis ou mendigar. Falta de moradia. Muitos indigentes são sem teto, o que significa que não têm um lugar seguro para viver. Eles podem ser obrigados a viver nas ruas, em abrigos precários ou em locais inabitáveis. Falta de família. Os indigentes frequentemente enfrentam a ruptura dos laços familiares. Isso pode resultar de vários fatores, como conflitos familiares, vícios ou tragédias pessoais. Falta de documentos. Muitos indigentes não possuem documentos de identificação, o que pode tornar difícil acessar serviços essenciais, como assistência médica ou programas de assistência social. É evidente que os indigentes enfrentam uma combinação de circunstâncias devastadoras que os deixam em uma posição de extrema vulnerabilidade. Como cristãos, somos chamados a atender às necessidades dos mais necessitados, demonstrando amor, misericórdia e respeito a todos, independentemente de sua situação. Nossa ajuda aos indigentes não se limita apenas à assistência material, mas também envolve tratar essas pessoas com dignidade e respeito. O Evangelho nos chama a ser a voz e as mãos de Deus no mundo, e cuidar dos indigentes é uma parte essencial dessa missão. Na discussão sobre profissionais da miséria, é crucial entender como algumas pessoas se aproveitam da miséria alheia, o que contribui para um ciclo de pobreza ainda mais profundo e pernicioso. Como cristãos, nossa abordagem a essa questão deve ser fundamentada no respeito à dignidade dos pobres e na busca de soluções que verdadeiramente os ajudem. Profissionais da miséria são indivíduos ou entidades que exploram a situação de pobreza de outros para obter vantagens pessoais. Essa exploração pode ocorrer de várias maneiras, incluindo a exploração da mão de obra barata, o tráfico de pessoas em situação de vulnerabilidade e até mesmo a promoção de comportamentos prejudiciais em comunidades carentes. Essa exploração não apenas mantém as pessoas na pobreza, mas também perpetua um ciclo de privação que pode ser extremamente difícil de quebrar. Os profissionais da miséria muitas vezes lucram com a situação, enquanto os pobres continuam enfrentando dificuldades significativas. Como seguidor de Cristo, acredito que é nosso dever bíblico e moral cuidar dos pobres e oprimidos, combatendo a exploração e a injustiça onde quer que a encontremos. Isso inclui ser sensível às formas como os profissionais da miséria exploram a situação dos pobres e tomar medidas para interromper essas práticas prejudiciais. Respeitar a dignidade dos pobres é um princípio central em nossa missão de servir aos necessitados. Nossa abordagem deve ser baseada em ajudar as pessoas a se tornarem autossuficientes e a superar os obstáculos que as mantêm na pobreza. Isso pode envolver fornecer oportunidades de emprego, acesso à educação e treinamento, bem como apoiar programas que abordem as causas subjacentes da pobreza. Portanto, ao lidar com os profissionais da miséria, devemos agir com compaixão, justiça e determinação para acabar com as práticas que perpetuam o sofrimento dos pobres. Dessa forma, podemos cumprir nosso chamado de buscar a transformação e a redenção das vidas daqueles que mais precisam. Quando se trata de encontrar soluções para a pobreza, é fundamental reconhecer a complexidade desse desafio. A pobreza não é um problema singular, mas um que envolve uma série de fatores interligados que precisam ser abordados de maneira holística. Uma das pedras angulares na luta contra a pobreza é a educação. Como destacado anteriormente, as estatísticas mostram que pessoas com mais anos de estudo têm menos probabilidade de viver na pobreza. Portanto, investir em sistemas educacionais acessíveis e de qualidade é essencial. Isso não apenas proporciona às pessoas as habilidades necessárias para obter empregos melhores, mas também ajuda a quebrar o ciclo da pobreza, proporcionando oportunidades para as futuras gerações. Além disso, é importante mencionar que a pobreza não é simplesmente uma questão de falta de recursos financeiros, mas frequentemente está ligada a fatores sociais, raciais e econômicos complexos. A exploração desses fatores é vital para entender a pobreza e, consequentemente,
para combatê-la de maneira eficaz. Nesse contexto, a Igreja desempenha um papel fundamental. Os princípios de igualdade, mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade devem guiar as ações da Igreja ao atender às necessidades dos pobres. A generosidade deve ser um elemento central de todas as atividades da Igreja, refletindo o compromisso de servir aos menos favorecidos. Enfrentar a pobreza requer uma abordagem abrangente que envolve governos, organizações da sociedade civil, empresas e comunidades locais. A Igreja, como uma instituição que muitas vezes tem um profundo envolvimento nas comunidades, desempenha um papel único ao criar consciência sobre a pobreza, mobilizar recursos e fornecer apoio prático. Essa abordagem deve ser guiada por uma profunda compaixão e empatia pelos pobres, reconhecendo que todos os seres humanos têm o direito fundamental de viver com dignidade. Portanto, enfrentar a pobreza não é apenas uma questão de caridade, mas de justiça. Em resumo, as soluções para a pobreza são complexas e envolvem educação, compreensão das causas profundas da pobreza e um compromisso sincero de cuidar dos menos afortunados. A Igreja desempenha um papel central nesse esforço, seguindo os princípios cristãos de generosidade, justiça e amor ao próximo. O compromisso da Igreja em relação aos pobres desempenha um papel crucial na transformação da sociedade. A missão da Igreja não se limita apenas ao âmbito espiritual, mas envolve um profundo comprometimento com as questões sociais, incluindo a luta contra a pobreza. Seguindo os princípios cristãos de igualdade, mutualidade e generosidade, a Igreja tem a responsabilidade de servir como um farol de esperança para os menos afortunados. O princípio da igualdade nos lembra que, aos olhos de Deus, todos os seres humanos têm o mesmo valor intrínseco, independentemente de sua situação econômica. Portanto, a Igreja deve buscar a igualdade de oportunidades e tratamento para todos, incluindo os pobres. A mutualidade é um princípio importante na missão da Igreja. Isso implica que não estamos apenas dando, mas também recebendo. A Igreja deve criar um ambiente onde as pessoas possam apoiar umas às outras, compartilhando recursos e cuidando das necessidades mútuas. A luta contra a pobreza não é apenas uma via de mão única, mas um esforço conjunto. A generosidade é a expressão prática do amor ao próximo. Ela deve permear todas as atividades da Igreja, desde programas de assistência social até o ensino e a pregação. A generosidade não se limita apenas a dar dinheiro, mas envolve também dar tempo, habilidades e compaixão. É através da generosidade que a Igreja pode fazer a diferença na vida dos pobres e contribuir para a transformação da sociedade. O compromisso da Igreja em relação aos pobres não é apenas uma questão de caridade, mas de justiça. A justiça envolve a busca de condições equitativas e a promoção do bem-estar de todos. A Igreja, como agente de justiça, deve se levantar contra as injustiças que perpetuam a pobreza e trabalhar para criar uma sociedade mais justa e compassiva. Em resumo, o papel da Igreja na transformação da sociedade em relação à pobreza é vital. Seguindo os princípios de igualdade, mutualidade e generosidade, a Igreja pode desempenhar um papel central na luta contra a pobreza e na busca por uma sociedade mais justa e compassiva. O compromisso da Igreja com os pobres é uma expressão profunda de sua missão e um reflexo do amor ao próximo ensinado por Cristo. O papel do Evangelho na vida dos pobres é uma fonte de esperança e transformação. O Evangelho não se limita apenas ao aspecto espiritual, mas também oferece um caminho para uma vida digna e atendimento às necessidades daqueles que se encontram em situações de pobreza. Primeiramente, o Evangelho traz esperança. Ele ensina que cada pessoa é valiosa aos olhos de Deus, independentemente de sua situação econômica. Isso significa que os pobres não são esquecidos, desvalorizados ou negligenciados. Eles são amados por Deus, e o Evangelho oferece esperança em meio às dificuldades. Além disso, o Evangelho oferece um caminho para a transformação. Ele incentiva a mudança não apenas espiritual, mas também social. Através da fé em Cristo, as pessoas são capacitadas a buscar uma vida melhor, a superar obstáculos e a trabalhar para atender às suas necessidades e às necessidades de suas famílias. O Evangelho inspira ações de generosidade e compaixão,
incentivando a Igreja e os crentes a se envolverem ativamente na luta contra a pobreza. O Evangelho não apenas oferece esperança e transformação, mas também proporciona direção e propósito. Ele motiva a Igreja e os crentes a se dedicarem ao serviço e à justiça social. Ao seguir os ensinamentos de Cristo, as pessoas são orientadas a amar o próximo e agir em prol dos pobres. Essa direção e propósito são fundamentais para a missão da Igreja em relação aos pobres. Portanto, o Evangelho desempenha um papel essencial na vida dos pobres, oferecendo esperança, transformação, direção e propósito. É a base sobre a qual a Igreja constrói seu compromisso com os menos afortunados e busca a transformação da sociedade. Através do Evangelho, os pobres encontram dignidade e uma via para atender às suas necessidades, e a Igreja desempenha um papel fundamental em tornar isso uma realidade. Concluindo esta apresentação, gostaria de reiterar a importância fundamental do compromisso da Igreja com os pobres e seu papel na transformação da sociedade. Durante nossa jornada através deste tópico, exploramos em profundidade as diversas facetas da pobreza nas áreas urbanas e como isso afeta a vida de tantas pessoas, especialmente crianças e jovens. Aprendemos que a pobreza não é apenas uma questão de estatísticas ou números, mas uma realidade complexa que inclui fatores como a falta de educação, o tamanho da família, a localização geográfica e, em muitos casos, a exploração das pessoas mais vulneráveis. Também discutimos a distinção entre pobreza e indigência, reconhecendo que ambos são problemas sérios que exigem nossa atenção. Ao abordar as soluções para a pobreza, enfatizamos a importância da educação como um meio eficaz de reduzir a pobreza e permitir que as pessoas alcancem uma vida melhor. Além disso, destacamos a necessidade de a Igreja e os crentes desempenharem um papel ativo em atender às necessidades dos pobres, seguindo princípios de igualdade, mutualidade e generosidade. Finalmente, exploramos como o Evangelho oferece esperança para os pobres, não apenas no sentido espiritual, mas também ao fornecer um caminho para uma vida digna e um propósito que transcende as circunstâncias difíceis. O compromisso da Igreja com os pobres é uma extensão natural dos princípios evangélicos e desempenha um papel crucial na transformação da sociedade. Portanto, ao concluirmos esta apresentação, quero enfatizar que o compromisso com os pobres não é uma opção para a Igreja, mas uma parte integral de nossa missão. Nossa responsabilidade vai além de pregar a palavra, inclui agir com compaixão e buscar a justiça social. Somente através desse compromisso contínuo e sustentado com os menos afortunados poderemos efetivamente transformar a sociedade e tornar o mundo um lugar melhor para todos. Vamos para as perguntas. Pergunta 1. Qual é a importância de não esquecer dos pobres, como mencionado por Tiago? E qual é a situação da pobreza no Brasil e na América Latina? Pergunta 2. O que significa o fenômeno da urbanização da pobreza e como ele afeta as áreas urbanas? Pergunta 3. Qual é a diferença entre pobreza e indigência, e como essas realidades afetam a população brasileira? Pergunta 4. O que é um profissional da miséria e qual é sua influência no ciclo da pobreza? É uma alegria estar com vocês e abordar temas tão relevantes. Agradeço sinceramente pela oportunidade de compartilhar minhas ideias e, mais ainda, de ouvir as perspectivas valiosas dos demais participantes. Agradeço novamente pela oportunidade de estar com vocês e aguardo para o próximo compromisso. E, se você apreciou essa apresentação, considero uma honra tê-lo inscrito no meu canal para fortalecer ainda mais esse diálogo. Até breve. Deus os abençoe.